Tudo bem vocês? Meu nome é Hermano José Falcão de Almeida. Eu tenho formação em psiquiatria da infância e adolescência, doutorado em filosofia e sou escritor também. E estou aqui para deixar aqueles recados que eu gosto de deixar sempre, e dessa vez no estilo mais face a face. O que a gente chama de transtorno de personalidade antissocial, conhecida vulgarmente como psicopatia. Em crianças e adolescentes é chamado de transtorno de conduta. Então, tem uma linha divisória que vai até aproximadamente os 16 ou 18 anos, onde você chama de transtorno de conduta, e outra linha que vai a partir dos 18 ou 16, isso depende dos critérios que você usa, que já pode chamar de transtorno de personalidade antissocial. O que seria isso? O que seria... Bem, se vocês acompanham a doutora Ana Beatriz e outras pessoas, tem muitos vídeos, vocês têm muitas pesquisas. O que a gente chama de transtorno de conduta para crianças e adolescentes, ou personalidade antissocial para adultos, é o que tem de mais difícil. A gente pode ter uma pessoa agora, nesse momento, perto da gente, vizinho, e a gente não sabe identificar, porque são aquelas pessoas que mimetizam bastante. É o camaleão ou a camaleoa. São aquelas pessoas que não sentem culpa, não sentem remorso e, consequentemente, gostam de manter as situações para vantagem delas sempre, usando as pessoas através, às vezes, da gentileza, às vezes da bondade, às vezes da boa ação, tudo isso para agarrar o outro como isca. Aí vem aquela questão: quem nunca foi e nunca vai ser ou nunca está sendo vítima de alguém assim? Eu não vou citar aqui o famoso livro Precisamos Falar sobre Kevin. Não vou falar aqui de tantas outras obras literárias que abordam o antissocial, ao contrário do que vocês pensam, o transtorno de conduta. Às vezes ele não vai para a cadeia, porque ele arquiteta muito as coisas, e geralmente quem vai são pessoas mais explosivas. Um transtorno de personalidade borderline é mais comum de se encontrar em prisão, como já foi realizado pesquisas constatando que na prisão na realidade o número não é tão grande assim de transtorno de personalidade antissocial. Então, eles podem estar até em cargo de direção, ou podem estar até em cargo de poder, e podem estar até numa situação muito boa, usando outras pessoas para fazer o que eles querem. Então é isso, basicamente, que é importante vocês notarem. Como é que a gente pode lidar com o camaleão, com a camaleoa? É muito difícil. É aquela pessoa que vai te seduzir, te agradar, te pescar e aos poucos te destruir, sutilmente. Mas não é uma destruição física só, não. É uma destruição psicológica. É aquela história de fazer uma guerra psicológica, um jogo psicológico, te jogar culpa, te jogar dúvidas, te minar na autoestima e, consequentemente, fingir que é a pessoa boazinha. Não, você precisa de mim. Você precisa de mim. E, consequentemente, vai te pegando e você vai se envolvendo. Você pode ser uma pessoa casada com uma pessoa antissocial e não consegue se separar, porque esse antissocial joga a culpa, e para ele é interessante ter você do seu lado, ou vice-versa. Então, essas pessoas podem cometer delitos? Uma parte pode, com certeza.
nem todo antissocial, nem toda criança e adolescente com transtorno de conduta vão cometer assassinatos, mas podem gerar situações onde outras pessoas cometam assassinatos para elas, certo? Então, eu não vou abordar a complexidade, isso daria basicamente um vídeo ou um curso. Eu até me proponho dar um curso, se vocês quiserem e fizerem propostas e comentários no vídeo. Querem um curso sobre isso? Eu digo a vocês exatamente como tentar se defender de. Isso daí eu estou propondo aqui para vocês. Porque são pessoas que estão em nossas vidas. Eu mesmo não escapei de. Nem eu, nem ninguém, nem por ser psiquiatra, nem por ser profissional, nem por ser filósofo, a gente escapa de transtorno de personalidade antissocial, certo? E criança também. Criança que a gente chama de transtorno de conduta e, infelizmente, a gente percebe isso. Eu não vou gerar polêmica aqui com essa história da lei da maioridade, da menoridade, porque, infelizmente, se um adolescente ou um menor comete um delito e tiver uma característica antissocial, ele vai ter aquele tipo de privilégio de até certa idade, depois zera tudo. É meio complicado. Eu sempre propus uma prevenção, uma avaliação, um psicodiagnóstico dentro da área criminalística para a gente perceber isso. O que não é fácil, né? Para avaliar uma personalidade antissocial, um transtorno de conduta, são necessários vários profissionais com muita capacitação. Então, assim, cuidado, você pode estar com uma pessoa perto de você, ou convivendo, ou numa relação afetiva amorosa, ou com um filho, ou com uma filha, ou com um marido, ou com uma esposa, que tem transtorno de conduta antissocial, um colega de trabalho. E tu não sabe quem é. E amanhã a tua vida vai estar, eu não diria destruída, mas vai estar totalmente mudada e você não percebe por quê. E de certa maneira você vai parar no tempo e você vai se perguntar, por quê? Porque o antissocial, ele me manipula através da transformação de personalidade. Ele se adequa às situações e vai tentando fazer tudo o que você quer. Cuidado. Para aliviar um pouquinho a situação, já que o tema é muito pesado, eu estou propondo interagir com vocês mais sobre isso. Hoje eu vou falar e fazer uma homenagem a uma pessoa que é o oposto disso tudo. Jamais a gente pode dizer que Dona Clementina de Jesus, uma grande cantora brasileira, afrodescendente, que trouxe as raízes africanas para a música, trouxe a ancestralidade africana, foi empregada doméstica a vida toda, até os 60 anos, quando por um grande acaso ela foi reconhecida por Hermínio, um empresário, e na realidade teve uma vida de muitas, digamos, dificuldades. Ela foi sempre doméstica, foi do lar, e quando ela começou a cantar com sua voz maravilhosa, já tinha 60 anos, foi reconhecida tardiamente, e talvez você que esteja aí não esteja nem ouvindo falar de Clementina de Jesus, mas ela é uma das pessoas que mais trabalhou o que a gente chama de ancestralidade afrodescendente no Brasil, e as músicas dela trazem toda essa herança que é riquíssima, que ela tem uma tradição oral que ela cultuou. Ela é um dos patrimônios nacionais do nosso país. Ela nunca fez mal a ninguém, morreu, e eu garanto, quem aqui ouviu falar dessa senhora Clementina de Jesus, que é um exemplo de vida. Ela é o oposto, que apague o antissocial, apague o transtorno de conduta
E vamos agora só focalizar em Dona Quelé, que é Clementina de Jesus, certo? Rezar para as almas santas, trazer a paz, ouvir mais e conhecer mais o Brasil, conhecer os bons exemplos, isso é muito importante, já que a gente falou aqui de uma coisa muito pesada, que é o antissocial, que é o transtorno de conduta. Eu estou falando aqui do anti-exemplo, que é a pessoa ética, uma pessoa simples, uma pessoa humilde, que infelizmente teve muito pouco reconhecimento no Brasil e morreu pobre. Dona Clementina de Jesus, um beijo, seja onde a senhora estiver, a senhora é um exemplo a ser seguido e é a contraposição a todo tipo de sociopatia. Não é por ser negra, pobre e doméstica que a gente vai deixar de te reconhecer sua validade ética. Um abraço e um beijo para vocês. Eu sou a peixeira que vivo mercando, chega em freguesia e tá se acabando. Tá com pesca, boas pulsas, mexilhões.